Leonardo da Vinci é considerado um dos grandes gênios da história da humanidade. Ele era, se é que podemos dizer assim, de uma versatilidade extrema. Ele entendia de medicina, engenharia, botânica e, claro, de arte. Uma das obras de Da Vinci, a pintura A Última Ceia, é a prova do quanto ele era talentoso. Mas você sabia que esse quadro, com tantos detalhes, esconde alguns segredos? Meu nome é Ivan Lima e eu vou contar para vocês alguns segredos ou teorias da conspiração sobre essa obra mais famosa de Leonardo da Vinci. Para quem não conhece, deixa eu explicar com mais detalhes do que se trata a pintura A Última Ceia e por que ela é tão aclamada ao redor do mundo. Como eu disse no começo, essa pintura foi feita pelo grande Leonardo da Vinci, destinada à igreja de Santa Maria delle Grazie, em Milão, na Itália. Não se sabe ao certo quando a pintura foi feita, mas estima-se que tenha sido em 1495 ou 1496, quando foi encomendada pelo Duque de Milão, como parte de um plano de reformas nas igrejas e edifícios da cidade. A pintura que representa a passagem bíblica famosa, a última ceia de Jesus, junto aos seus apóstolos, traz o primeiro mistério. Quem é quem na pintura? Além de Cristo, estão os 12 apóstolos. O momento representado é dramático. Ilustra o ato em que Jesus diz: "Em verdade vos digo que um de vocês me trairá." Nesse momento, todos os discípulos ficam espantados, se perguntando quem deles seria capaz de trair Cristo. Da Vinci exprime expressões únicas para cada apóstolo, apresentando isso nos gestos com as mãos, olhares e postura, se baseando na personalidade de cada um, criando um conjunto extremamente forte. Você saberia me falar, por exemplo, quem é Judas Iscariotes? Ou onde está Mateus, João e Pedro na pintura? Bom, mas vamos lá que eu mostro para vocês onde cada um deles está. Supostamente, da esquerda para a direita. A ordem seria a seguinte: Bartolomeu, Tiago menor, André, Pedro se curvando atrás de Judas e sussurrando no ouvido de João, Judas Iscariotes, João, que está sentado à esquerda de Cristo, Tiago maior, sentado à direita de Cristo, Tomé, Felipe, Mateus, Judas Tadeu e Simão. E no meio, é claro, temos Jesus. Agora você consegue identificar Judas Iscariotes? Existe um fato curioso envolvendo sua representação. A história conta que, ao tentar colocar expressões únicas em cada personagem, Da Vinci teve grandes dificuldades em conseguir escolher uma face para Judas. Depois de pensar muito e atrasar a conclusão da obra, ele finalmente escolheu as características. Seria um homem com o estereótipo da época, com um nariz curvo e grande. Para muitos historiadores e estudiosos da área, essa era uma maneira de retratar os judeus. Além disso, no Evangelho de Mateus, ele conta que Jesus afirmou que o seu traidor é aquele que molha as mãos na tigela junto com ele. Se vocês prestarem atenção, verão que as mãos de Jesus e de Judas se direcionam para o mesmo lugar, o que pode ter relação com a passagem de Mateus. Reparem também que na mesa, Judas parece ter derrubado um recipiente com sal, algo que na cultura popular da época significava azar.
A última característica que confirma que esse personagem realmente se trata de Judas é que ele é o único da mesa que está bebendo leite, em vez de vinho, mostrando que ele não está na mesma altura dos apóstolos, que bebem o sangue de Cristo. Ao lado direito de Jesus, supostamente, estaria o apóstolo João. Ele é conhecido por ser o discípulo amado, que tinha o afeto de Jesus Cristo. Porém, existe uma teoria que diz que, na verdade, quem estava ao lado de Jesus não era João, mas sim a mãe do filho de Jesus. Mas como assim? Jesus teve filho? Se acalme que eu explico melhor essa história. Essa teoria surgiu ainda na década de 1960, quando passou a ser divulgada pelo francês Pierre Plantard. Depois a teoria ganhou força com os livros O Santo Graal e a Linhagem Sagrada, de 1982, e depois com o Código da Vinci. Esse último, inclusive, fez surgir muitas polêmicas envolvendo o nome de Jesus. Essa história diz que o personagem ao lado de Jesus seria, na verdade, Maria Madalena. Os traços do personagem, com cabelos longos, figura esguia e um grande pingente no peito, têm um grande potencial para realmente não ser o apóstolo João. E a explicação é simples e faz todo sentido. Dizem que na época em que a obra foi feita, ninguém queria assumir que ao lado de Jesus Cristo estava uma mulher. Por isso, logo deram um jeito de interpretar o personagem como João. Além disso, o espaço vazio entre Jesus e esse personagem supostamente tem um formato triangular, sugerindo que Da Vinci quis representar um cálice sagrado, ou até mesmo um útero, indicando que Maria Madalena e Jesus tiveram um filho. Essa teoria ainda afirma que existe uma organização secreta chamada Priorado de Sião, que foi criada na Idade Média para proteger um segredo acerca do Santo Graal e os descendentes de Jesus e Madalena. Mas vale lembrar, mais uma vez, que tudo isso é apenas uma teoria. No consenso comum, o personagem retratado é mesmo o apóstolo João. Ele era o mais jovem ao lado de Jesus. E em outras obras de Da Vinci, já havia sido representado com as mesmas características. Leonardo da Vinci, apesar de ter criado uma das obras mais conhecidas do mundo, frequentemente se metia em problemas com a igreja, principalmente por acusações de ser homossexual. Por causa desse fato, muitos estudiosos acham que a maneira como os personagens foram organizados em 2 grupos de 3 faz referência aos números 33133. O que isso quer dizer? Isso seria uma referência a uma passagem do livro bíblico das Lamentações, onde diz o seguinte: porque o Senhor não desprezará para sempre, embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível. Isso seria uma maneira de Da Vinci ser perdoado por Deus, já que, segundo a igreja, ele não era um homem muito bem aceito pelo Todo-Poderoso. Outra mensagem misteriosa envolve a faca na mão do apóstolo Pedro. Afinal, se olharmos com atenção, Pedro é o único dos personagens que está armado, e a faca aparece fora de quadro quando analisamos a composição da obra. Por quê? Para Xavier Sierra, que escreveu o livro A Ceia Secreta, essa faca
foi uma maneira de criticar o Papa Alexandre VI, que era inimigo número 1 do Duque de Milão, que encomendou a obra. No livro, Javier Sierra explora a ideia de que Pedro, considerado o primeiro Papa, estava segurando a faca, supostamente fazendo uma referência à traição do Papa Alexandre VI contra os bons costumes católicos. Mas essa teoria não acaba aqui. A mão do apóstolo aparece estar apontando o dedo para Jesus de forma ameaçadora, como se estivesse expressando a vontade de cortar o pescoço de João ou de Maria Madalena. No caso de João, talvez seria porque ele era o apóstolo mais próximo e amado por Jesus. No caso de Maria Madalena, porque era inaceitável ter uma mulher no grupo. Outro fato que os estudiosos chamam a atenção é que Leonardo da Vinci fez um autorretrato na pintura. Seria o rosto de Judas Tadeu. Essa seria uma maneira de se eternizar na obra? Ou os pintores acabam sempre representando seus próprios traços nos seus personagens? Essas são algumas das histórias envolvendo a famosa pintura A Última Ceia, de Leonardo da Vinci. Bom, mais uma vez, eu quero deixar claro que são apenas teorias. Ninguém nunca conseguiu provar que Jesus teve um caso com Maria Madalena, e muito menos que eles tiveram filhos. Além disso, a pintura é uma obra extremamente mal conservada. Ela foi feita na parede de um refeitório de um convento e, ao longo do tempo, passou por várias alterações e problemas, como um bombardeio na Segunda Guerra Mundial. Alguns dizem que sobraram poucas pinceladas de Da Vinci na obra. Será? A genialidade de Da Vinci, com certeza, está plasmada indiferente ao que sobrou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Nos vemos no próximo encontro. Até mais!